Olá, amigos, bem-vindos de volta. É sexta-feira, meus caros. Sobrevivemos a mais uma semana e hoje é uma sexta importante. Porque hoje, Donald Trump e Vladimir Putin estão se encontrando no Alasca com suas delegações. Isso é uma grande notícia, mas também uma notícia massiva vem da frente e começamos com ela. O quê? Começamos com a notícia que diz no título como a primeira neste canal. Mas sim, meus amigos, vamos falar sobre isso primeiro antes de irmos para as negociações. Vamos falar sobre a descoberta de Dobropilia que os russos fizeram cerca de uma semana e meia atrás ou conseguiram realizar. Então, os ucranianos implantaram o primeiro Corpo Azov, que consiste nas 5 melhores brigadas ucranianas, que existem, é claro, e eles estão reagindo, e supostamente eles interromperam essa descoberta, no entanto. Esse avanço russo, que ultrapassou a linha defensiva de Donetsk, a cerca de 15 quilômetros atrás das linhas ucranianas, agora estaria isolado do exército principal da Rússia, tornando-o um fracasso massivo. Vamos passar por todas as informações. Situação na direção Dobropilia-Bakrovsk. As reservas ucranianas estabilizaram a arriscada ruptura em Dobropilia. O primeiro corpo de exército Azov neutralizou a maioria dos grupos de assalto russos no setor. Grupos de reconhecimento e sabotagem russos são rapidamente detectados e eliminados. Os russos não conseguiram fortificar ou reunir reservas mecanizadas para novos ataques. Embora estável, a situação permanece desafiadora, com provável pressão russa renovada e formação de um novo grupo de ataque para mirar as defesas ucranianas. E olhando para este mapa, você pode meio que ver visualizado aqui como as unidades são implantadas na frente. Cada unidade tem sua própria área respectiva pela qual são responsáveis, formando de certa forma bolhas de unidade que cobrem certas áreas da frente. Agora, os pontos mais fracos, geralmente em qualquer exército na frente, eles são os pontos de conexão entre duas unidades. Duas bolhas, pois são áreas mais difíceis de cobrir. A propósito, se você está pensando que eu pareço um pouco mal, sim, eu estou com gripe, estou doente. Agora tudo para mim está em câmera lenta, inclusive o que acontece aqui. Então me perdoe, talvez eu tenha que acelerar este vídeo para você, mas é muito importante. Deja, por isso vim hoje. Mais informações sobre essa descoberta em Dobropilia, que se transformou em fracasso para os russos em Dobropilia. Cuidado com os chamados falsos russos e pró-russos. O exército ucraniano não está à beira do colapso. E nesta etapa, o avanço rápido da Rússia em profundidade é impossível. A tática da Rússia é enviar centenas de soldados para trás das linhas inimigas ao longo de semanas, montar emboscadas e, após receber reforços, estabelecer controle sobre o território. Como aconteceu perto de Dobropilia, mais de 200 ocupantes russos foram mortos ou feridos perto de Dobropilia, indicando uma concentração significativa de forças de infantaria. O avanço em profundidade foi mais lento que o previsto. Trincheiras anti-tanque bloqueiam blindados e motos, mas não a infantaria. Esses relatórios estão saindo todos os dias, quase agora. Apesar da falta de vídeos e fotos, o Azov é realmente bom em ROPSEC. Eles não divulgam nada, quero dizer, nós receberemos vídeos, mas em 1 ou 2 semanas eles não divulgarão nada antecipadamente. Mas essa foto supostamente vem do canal Telegram do blogueiro militar russo e não parece boa. São apenas setas em um mapa de um canal aleatório do Telegram, então leve isso com cautela. Essa é uma das informações que circulam, então vou te contar. Mas, de novo, leve isso com cautela. 16 quilômetros até Dobropilia estão sem evacuação, comida, água e sob ataque das forças armadas ucranianas de todos os lados. E neste mapa, alguém desenhou uma seta que cortou o avanço de Dobropilia. Que todos estavam com medo, eu chamei isso de orelhas de coelho. Bem aqui é chamado de corte. Agora, novamente, não estou aqui para afirmar que agora está cercando esta unidade de avanço, mas há informações fluindo que sugerem isso. Você deve formar sua opinião sobre isso. Só te informo o que está sendo discutido. Mas nós temos os primeiros vídeos sobre prisioneiros de guerra russos tirados deste avanço. Você pode ver o avanço aqui no mapa.
Após a incursão surpresa da Rússia, 15 cliques além das fortificações da linha de frente na região de Netsk, a resposta rápida ucraniana liderada por Azov eliminou 151 soldados russos, feriu mais de 70 e capturou 8 no bolso nas últimas 48 horas. Isso foi há 2 dias, então os números agora já mudaram bastante. Mas temos vídeos de pelo menos 5 diferentes prisioneiros de guerra capturados nesta área de avanço. E isso é uma confirmação visual de que as coisas não estão indo tão bem para os russos. Veja, avanços frontais podem ser muito decisivos se forem fortificados imediatamente e usados corretamente de maneira blitzkrieg, como o Terceiro Reich fez. Normalmente essa era toda a sua tática de guerra móvel. Mas com esse avanço específico, sim, os russos conseguiram chegar a 15 cliques atrás das linhas ucranianas, mas falharam em reforçar esse avanço, dando um grande presente aos ucranianos que agora podem cortar essa unidade de infantaria de algumas centenas de homens, deixando-os sem água, comida e cercados por 3 ou 4 lados por forças hostis. Quer dizer, eles vão desaparecer, eles vão empurrar Girassol em breve. Agora, se você está se perguntando por que os russos falharam em fortificar essa específica ruptura, o que quero dizer com fortificar? Enviar muitos blindados para unidades de drones de arbusto e logística. Bem, porque a qualidade dessas tropas russas que são enviadas para fazer essas operações não é a melhor. Veja a qualidade aqui. Apresento o mais baixo dos baixos no exército russo. Isso não é um soldado, quero dizer, de certa forma é, mas é mais como um saco de carne. Só que ainda não está morto, olhe para ele. Tropas russas levadas para a frente com correntes presas aos braços. Eles estão literalmente acorrentados ao caminhão. Então eles são soldados, mas são prisioneiros do sistema do exército. Eles são prisioneiros do sistema judiciário civil, não das prisões. Eles estavam no exército, mas talvez tenham bebido, brigado e usado drogas. Agora eles foram levados ao extremo, serão acorrentados ao caminhão, empurrados para frente e então forçados a seguir. Exatamente 2 opressões como esta quebra de Dobropilia, que é pegar uma bandeira russa, pegar algumas revistas de munição, sem comida, sem água e ir. Alguns centenas de soldados são enviados assim. Eles ficam atrás das linhas inimigas e depois são deixados lá. Quer dizer, não há nada que você possa fazer. Você não vai fortalecer essa ruptura. Foi o que ocorreu. Estes são os caras que temos prova visual da qualidade desses sacos de carne. Eles não são as melhores tropas de qualidade e agora esses caras possivelmente estão empurrando girassóis em algum lugar. A propósito, você também pode ter perguntas como os russos conseguem que os homens vão para a guerra. Se você assiste a esses vídeos, o problema é igual ao da Ucrânia. Ninguém realmente quer ir. Ambos os países têm grandes problemas para recrutar novos soldados para o exército. Sim, a Rússia tem problemas com mão de obra. É difícil de entender, já que eles têm uma população tão grande, mas essa é a verdade. Então, o que eles fazem é que eles têm essas fábricas enormes e sistemas de fábricas. Eles recrutam a partir daí. E geralmente os homens já sabem que é dia de recrutamento, eles não vão trabalhar nesse dia ou algo do tipo. Mas neste caso específico, o que os recrutadores russos descobriram? Eles podem usar a Ucrânia como um auxiliar desta forma. Eles tocaram um alarme de ameaça de veículo aéreo não tripulado nesta fábrica. Então cada trabalhador masculino, porque geralmente são trabalhadores masculinos, correram para fora, se alinharam, e então os recrutadores se aproximaram. Não era uma ameaça de veículo aéreo não tripulado, era dia de recrutamento. E eles entregaram a eles notificações de alistamento militar, o que significa, pelo sistema judiciário russo, se você receber isso fisicamente entregue, significa que você o recebeu. E agora, por lei, você é obrigado a comparecer a um escritório de alistamento militar. E geralmente, a partir daí, você era empurrado para frente. Então, esses caras agora, por lei, são obrigados a ir para a guerra direto da fábrica. Enganados para sair e se alinhar por uma ameaça de veículo aéreo não tripulado que não era realmente real. Agora você precisa ir para a guerra. Assim é a Rússia. É assim que conseguem soldados. Pessoal, agora uma notícia mais leve para vocês. Se você estivesse viajando em Moscou com o transporte público, então você pode ter ouvido essa mensagem. Vou ler para vocês. Ela foi reproduzida na maioria dos ônibus e metrôs de Moscou por alto-falantes.
Atenção, a Ucrânia ameaça nos atacar com armas nucleares. Todos procurem abrigo e todos ouviram isso, todos apenas sentados assim. É só uma brincadeira dos hackers ucranianos com os russos, já que todos sabem que a Ucrânia não possui armas nucleares. No momento, infelizmente. Mas sim, quero dizer, se eles conseguem hackear o transporte público de Moscou, então isso pode te dizer que eles são capazes de hackear muito mais. Acho que vocês esperavam por isso, pois tem sido parte importante dos meus vídeos ultimamente. A refinaria de petróleo. Vocês já estão com as cartelas de bingo prontas? Estão prontos para fazer bingo e ganhar essa competição? Em agosto, a Ucrânia retomou os ataques às refinarias russas após breve pausa, já que Donald Trump tentava salvar os russos, dizendo aos ucranianos: não façam isso, não ataquem suas refinarias de petróleo. Bem, agora os ucranianos estão fazendo isso novamente. E já em agosto temos muitas imagens para continuar nosso jogo de bingo que foi interrompido por Trump alguns meses atrás. As refinarias de petróleo russas estão tendo um mês muito difícil, com 20% da capacidade de refino do país já sendo alvo em agosto. A segunda refinaria de Novokuibishevsk, refinaria de Ryazan, refinaria de Afibsk no dia 7 de agosto. Perdoe-me, meu cérebro está lento agora, é difícil fazer isso com gripe. 10 de agosto, refinaria de Saratov. 14 de agosto, refinaria de Volgograd. E a propósito, como muitas refinarias foram atingidas, as autoridades russas estavam tendo problemas com os locais compartilhando muitas imagens como esta que você vê na tela. Quero dizer, apenas pessoas filmando a infraestrutura de petróleo em chamas para que eles cortassem a internet em algumas áreas onde as refinarias estão, apenas para impedir a disseminação desses vídeos. E você pode ver neste vídeo a diferença ou contraste gritante. Você olha pela janela de sua casa e vê uma refinaria de petróleo em chamas. Lembre-se, a internet está cortada nesta área. Refinaria de petróleo em chamas. 2 áreas diferentes foram atingidas. E então você se volta para a tela. A televisão Raziel mostra apenas babas dançando e babas cantando, tocando karmoshka. Isso é um acordeão, eu acho. O forte contraste do que de fato ocorreu na Rússia. É o que você vê na televisão e ao olhar pela janela vê um país em chamas. Mas na verdade não falamos sobre os ataques de ontem. Ontem a Ucrânia atingiu 2 refinarias de petróleo na Rússia. A primeira foi a refinaria de petróleo Lukoil em Volgograd. Foi severamente atingida. Várias fotos e vídeos mostram que a instalação de petróleo está em chamas, e isso é confirmado pelo mapa da empresa National Aeronautics and Space Administration. A refinaria gera 145 milhões de toneladas de produtos de petróleo ao ano. E já é a 7ª vez que essa instalação específica é atingida, pois é tão grande e massiva. A Ucrânia está atacando. Depois, a cada 2 meses, atacam, avaliam os danos e, se ainda funciona, atacam de novo. Sim, ela está entre as 5 maiores refinarias de petróleo da Rússia. E apenas para passar as filmagens com você, todas estas são fotos da refinaria Lukoil e todas foram feitas por russos que passavam por ela. Como eu disse, as autoridades enfrentam um problema com o vazamento constante dessas fotos online. Cortaram aí a internet em algumas áreas. Mas eu quero dizer, há tantas pessoas filmando essas coisas que você realmente não pode cortar todas as informações. Lembre-se do tamanho dessas áreas de refinaria. Veja nas imagens de satélite. Este quadrado aqui, você vê que é toda uma área de refinaria, na área da fábrica de refino, ou como você quiser chamar. Então a torre de refino ou torre de destilação. Desculpe se eu usar termos errados. É uma torre bem específica como o coração da refinaria. Se você atingir isso, você tira a maioria desta área de ação, mas não precisa queimar toda a área. Você só precisa tirar o coração da refinaria. Bum, tudo para. A propósito, mais uma, e esta é a última neste vídeo, a refinaria Zizran foi atingida. Testemunhas relatam que pelo menos 10 UAVs atingiram esta instalação de refinaria de petróleo russa, que fica a cerca de 800 quilômetros, 500 milhas da linha de frente atual. Incêndios massivos podem ser vistos no vídeo, e essa taxa de produção anual é de 89 milhões de toneladas.
Você pode ver o vídeo e notar muitos prédios de apartamentos de Banielka e casas aqui. Você pode cortar boa internet, mas todos têm celulares. É como, já neste vídeo, você pode ver as casas de algumas milhares de pessoas apenas nesta imagem. Aqui, todo mundo tem um telefone, eles estão todos filmando isso e falando sobre isso. Na Rússia, quando isso acontece, as pessoas apenas dizem, ok, tivemos uma explosão massiva, um incêndio gigantesco, drones ucranianos. As autoridades russas têm um verdadeiro problema com isso, pois essa informação realmente enfraquece a imagem deles internamente. Agora vou aos açougueiros comprar café para mim. E com este próximo nome, de alguma forma eu perdi seu nome e você me escreveu um e-mail. Se você me escrever e comprar um café, responderei na hora. Se sentir que estou como quando esqueci seu nome, me mande uma mensagem e me compre um café. Vou estragar seu nome o mais rápido que eu puder. Esse cara me escreveu um e-mail e aqui está, Antônio Mira. Americano não faz parte do seu nome, eu sei, mas você é americano. Então, muito obrigado pelo apoio. Mas não é só isso, temos mais nomes começando com Cordon Hiiuma, Hiiuma novamente sendo a segunda maior ilha da Estônia. Então, você consegue adivinhar onde esse cara mora? Obrigado, Gordon Somaona. Sim, Morgan Curling. Para Voit na Estônia significa vitória, Voit. Sem o acento ondulado em cima, é um nome bonito, poderia ser um nome estoniano. Os russos perderam outro bombardeiro de fogo, Su-30 A marinha ucraniana interceptou sinais, o que sugere que o russo, o Sukhoi 30SM, caiu em algum lugar a sudeste da Ilha da Serpente. As operações russas de busca e resgate estão em andamento, mas isso é firmemente sob controle ucraniano, parte do Mar Negro. E se foi perdido lá, eles não vão encontrá-lo. Eles encontraram destroços, no entanto, então é bastante seguro afirmar que este avião se foi. Firebomber é um dos principais canais militares russos no Telegram. Já diz. Voo eterno, irmão, toda vez que ele diz voo eterno relacionado a qualquer tipo de perdas na aviação, significa aos olhos dele que o cara se foi. Como você diz, dormir com os peixes. Então sim, posso afirmar isso. O bombardeiro russo Sukhoi 30 agora se transformou em um submarino e está dormindo com os peixes. E agora, finalmente, meus amigos, chegamos às negociações. Eu tenho temido este tópico, as negociações entre Trump e Putin. No momento em que gravo este vídeo, só tenho um vídeo de Lavrov saindo de um carro no Alasca. No momento em que você está assistindo, você sabe muito mais, eu vi muito mais. Então me perdoe, este vídeo para você está um pouco desatualizado, mas eu não gosto disso. O timing está tão errado. Eles só estão conversando agora e nenhum vídeo saiu ainda, mas você vê, tudo já foi lançado. Então este primeiro vídeo é um vídeo filmado pela delegação russa. Neste momento eles estão decolando da Rússia. Por ser um evento tão grande e os membros da delegação e auxiliares realmente filmaram tudo. Porque é um grande acontecimento voar dos Estados Unidos da América para a Rússia agora. É difícil descrever o quão grande é esse acontecimento para os oficiais russos. Eles estão filmando e orgulhosos por essa chance. Veja como estão felizes. Voando de Moscou para o Alasca. Lembre-se, não é o avião de Putin, mas sim da delegação, auxiliares, tradutores e equipe. Eles estão muito agitados com isso e comentam sobre o assunto. Porque para eles é um grande presente de Trump para salvar a imagem russa do isolamento político no mundo. Para dar a eles um palco em solo dos Estados Unidos, isso os salva do isolamento. Agora eles estão pousando, veja, eles estão pousando em solo americano. Uma coisa tão estranha de se presenciar, sinceramente. Então esses são os caras que vão falar no momento em que estou fazendo este vídeo, eles já devem estar falando fisicamente. Quando você vê isso, já sabe mais do que eu sei agora. Trump, Juris Dr. Vance, Marco Rubio, Steve Witkoff, Scott Bessent. E então do lado russo, do lado vermelho, temos Vladimir Putin, Sergei Lavrov, Yuri Ushakov, Andriy Bilousov, Anton Siluanov, Kirill Dmitriev. Então é peso pesado contra peso pesado. Não tem lixo aqui.
todos são o mais alto dos altos no país. Então é um luta do século da WWE. Imagine se esses caras realmente lutassem um contra o outro. Isso seria muito divertido. Eu definitivamente pagaria para assistir isso. Novamente, esses são os grandes nomes russos no canto vermelho, esperando o sino para atacar. Eu só tenho este único vídeo de Sergei Lavrov saindo do seu carro em solo alascano já. E tipo, você tem muito mais, mas a questão é que ele sai do seu carro. Eu quero te mostrar, droga, deixa-me te conseguir um bom... Este é Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia. Ele usa uma camisa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que significa União Soviética, e vai para o Alasca com ela. É uma mensagem clara para Trump, eu acho, sim, porque Trump visitou a União Soviética. Sabe, eles estão jogando jogos mentais aqui. A propósito, neste momento em que eles estão no Alasca, Putin-Jugend. Não estou brincando, nem errei a palavra. Putin-Jugend. A juventude russa, você sabe, a juventude militarista lançou esta música e eles estão cantando, vamos assistir juntos. Sevastopol é nosso e a Crimeia irá preservá-los para nossos descendentes. Essas são crianças, a propósito. Vamos devolver o Alasca à nossa pátria. Naquele período, eles estavam nos Estados Unidos da América graças ao presente de Trump. Seus filhos cantavam isso. Vamos tirar o Alasca dos Estados Unidos da América e devolvê-lo à Rússia, devolvemos a pátria. Deixe isso refletir um pouco. E Trump permite, eles já declararam abertamente. E para nós dos mares do norte, até as fronteiras do sul. Tenha em mente essas crianças, o que são elas, tipo 10, 15 anos de idade? Em 10 anos todos estarão prontos para serem usados na próxima guerra. Se for contra a Estônia, lutarei contra esses Gets em 10 anos, essa é a realidade. Não há como ilustrar isso. Eles serão os próximos soldados a invadir Estônia, Letônia, Lituânia, Finlândia, Polônia ou Ucrânia na próxima guerra. Essas mesmas faces que você vê aqui em 10 anos, todos esses das Ilhas Kurilas, até as margens do Báltico, Essas crianças estão sendo preparadas para ataques de carne agora mesmo com essas músicas. Temos um vídeo feito por inteligência artificial do que seria o meu resultado favorito da visita de Putin ao Alasca. E eu quero assistir com você porque eu simplesmente gostei muito, olhe para isso. Entrando no Alasca, temos o séquito de Putin, o carro de Putin, o senhor Putin dentro do carro. E quem temos aqui? Temos um atirador solitário que parece estranhamente familiar, porque é o senhor Budanov. Budanov é como a morte branca finlandesa aqui. Dando tiro, badabim, badabum for, dormindo com os peixes, empurrando girassóis. O mundo agora é um lugar melhor. Obrigado, Budanov. Tudo bem, meus amigos. Vou levá-los de volta à cidade de Anchorage, no Alasca, onde as pessoas, boas pessoas da América, mostram seu apoio. Sem reis, bandeiras ucranianas em todo lugar. Putin sequestrou quase 20 mil crianças ucranianas. Todas essas mensagens por aí. Se você faz parte da delegação russa passando por isso, verá de que seu país é responsável. E obrigado, povo do Alasca, Estados Unidos da América e Anchorage, por mostrarem o que vocês defendem. Estou com vocês nisso 100%, meus amigos, é isso. Se você assistir a este vídeo, terá mais informações e pode parecer desatualizado.